Viajar, conectar a minha alma, cantar pra todo mundo o caminho onde ir, pensar como seria a dureza se não tivesse a leveza de poder voar por aí. How I wish you were here. We're just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year, running over the same ground. Have you found same old fears? Wish you were here. Gosta de Pink Floyd. Mais uma vez, oficina mecânica, marcando presença, Mundo 360. Estávamos lá, assim, com o coração super apertado, porque o barulho do carro era muito feio mesmo, né? A gente não conseguia nem dar partida nele, então a gente já começava a imaginar tudo de pior. Mas aí chegou um mecânico, super simpático, era um senhor já de bastante idade, cabelo branco, mas assim, super querido, e abriu o nosso capô, começou a olhar, e assim, em menos de 15 segundos ele deu o diagnóstico, é correia dentada. E aí, assim, a gente ficou um pouco mais aliviado, né, ele falou que poderia fazer o serviço todo ali, ele era super atencioso, então a gente ficou um pouco mais animado. E prontos para encarar mais esse problema aí. Esse problema com o carro, ele aconteceu, assim como da última vez, em um sábado. Então, achar uma oficina no dia de semana já é difícil, imagina em um sábado. E ainda assim achar uma pessoa de confiança, que entenda um pouco do carro. Não é um carro com uma mecânica tão conhecida. Então é complicado, foi complicado, mas a gente, por sorte e por indicação de uma grande amiga nossa, a gente encontrou o seu Raul, e esse período a gente passou dentro da oficina do seu Raul, e foi o período de maior frio que a gente pegou na viagem. A gente pegou menos 8 graus em El Calafate, mas dentro da oficina dele, graças a Deus, estava tudo bem, tudo tranquilo, com o nosso cobertor e com a nosso saco de dormir. A gente conseguiu ficar tranquilo nesse frio e não passamos frio nenhum lá em El Calafate. Foi aí que a gente, caminhando pela cidade, a gente passou por uma agência que estava vazia, tinha um rapaz meio simpático lá no fundo, a gente decidiu entrar e conversar com eles, e ali a gente fechou uma parceria para ir para El Chaltén com uma empresa chamada Kaltur. Eles nos levaram para lá com tudo pago, eles tinham um hostel que estava recém-reformulado, então eles queriam fazer um material de foto e vídeo. A gente acabou juntando aí o útil ao agradável e foi conhecer El Chaltén e os trekkings que tem por lá. Olá pessoal, estamos aqui em El Chaltén e hoje esse sol maravilhoso, dia lindo, mas é só para enganar porque na verdade está menos 5 graus, está muito frio. Mas a gente vai fazer um trekking hoje, a ideia é chegar até o mirador do Fitzroy. Não sei como estão as condições, a gente conversou com algumas pessoas aqui locais e eles comentaram que no inverno fica bem complicado esse caminho. Pode ter muita neve, muito gelo, então vamos com calma e vamos ver até onde a gente consegue chegar, né? De qualquer forma a gente vai se divertindo, vamos apreciando a paisagem e vamos mostrando aqui pra vocês.
para todo mundo que curte esporte em montanha, aventura, escalada, certamente já ouviu falar do Fitzroy. Nós, alguns dias atrás, a gente tinha acabado de assistir documentários, alguns filmes a respeito de escalada, de aventura, e um entre eles nos chamou muito a atenção, de uns alpinistas que faziam as escaladas sem proteção nenhuma. Era simplesmente sensacional, e um desses lugares que eles foram era o Fitzroy. E aquilo chamou a atenção, impactou a gente, e principalmente por a gente estar tão próximo. E naquele momento ele não fazia parte do nosso roteiro, a gente não tinha colocado El Chaltén, que é a cidade onde fica o Fitzroy, dentro do nosso roteiro. Então parecia que era uma mensagem do universo falando: vocês precisam ir lá, vocês precisam conhecer. E mais uma vez a gente entendeu que nada é por acaso, aquilo precisava acontecer por algum motivo com a gente, a quebra do carro. E a gente, daquela situação difícil, e mais uma situação que a gente tinha que parar, esperar e gastar um dinheiro que a gente não tinha programado para aquele problema, era uma mensagem falando: aproveite esse momento para conhecer novas coisas, novos lugares, novas oportunidades. E assim a gente fez, foi até lá conhecer, e chegando lá o impacto já foi ótimo, já foi lindo. E olhar aquela montanha que a gente tinha acabado de ver naqueles filmes e naqueles documentários era sensacional. A Line Across the Sky, esse é o nome do filme. Procura aí, você vai curtir. Todos os trekkings que saem da cidade de El Chaltén, eles são autoguiados, né? Então você consegue fazer sozinho, tem bastante orientação ao longo do caminho. Mas, de novo, a gente estava no inverno, né, na baixa temporada, não tinha quase ninguém, a gente cruzou com 2 pessoas todo o trajeto. E tinha ainda bastante neve e gelo, então deixava tudo muito mais perigoso. A gente começou a fazer a trilha antes das 7 da manhã, aquele horário que está um frio. E a gente começou a andar, estava tudo bem congelado e a gente tinha que ir assim, a passos muito lentos. Era bom que a gente ia curtindo mais a paisagem, mas assim, a gente estava com mochila, a gente carregava bastante peso, né, com todos os nossos equipamentos eletrônicos, então foi uma dificuldade extra que a gente encontrou no caminho. Conforme o sol foi esquentando, aí as poças começavam a derreter e a gente começava a pisar em gelo misturado com lama, misturado com água, e cada vez mais a gente ia tirando as camadas de roupa, né? A gente vai que nem uma cebola e vai tirando camada por camada, quanto mais quente vai ficando o dia. O Fitzroy é uma montanha que fica localizada na fronteira da Argentina com o Chile, bem na Patagônia. Ou seja, é uma região de frio intenso e, principalmente por ser uma região montanhosa, ela tem uma variação de clima muito constante. Isso torna o Fitzroy um dos grandes desafios para muitos alpinistas. Ele não é de uma altitude muito elevada, ou seja, existem montanhas muito maiores a serem escaladas, mas o nível de dificuldade dela é muito intenso. Isso atrai alpinistas do mundo inteiro e faz com que o nível de dificuldade dela acabe impactando em muitas mortes. Pesquisando muito a respeito do esporte na região, é fácil encontrar muitas mortes que aconteceram recentemente. Vários alpinistas brasileiros tentaram fazer essa escalada em alguns momentos nos últimos anos e não tiveram sucesso. Enfim, além de ser uma montanha maravilhosa, ela também é bastante perigosa, principalmente em alguns momentos de inverno, que era o momento que a gente estava lá. Nossa intenção não era escalar, e sim fazer o trekking e apreciar um pouco da beleza do lugar e conhecer um pouco mais de El Chaltén e do Fitzroy, uma dessas maravilhas do mundo que estava na nossa frente ali naquele momento. A gente caminhando ali estava vivendo emoções que alguns meses atrás a gente nem poderia imaginar que a gente estaria vivendo.
Quando a gente saiu para entrar na Patagônia em pleno inverno, muitas pessoas falavam que a gente não ia conseguir fazer nada, que ia estar tudo fechado, ou que a gente não ia conseguir aproveitar por conta do frio e do vento. E a verdade é que a gente estava aproveitando como nunca, né? A gente estava ali super feliz. E o grande benefício de estar em algum lugar em baixa temporada é que você praticamente não encontra turistas, né? A gente encontrava pouquíssima gente em todos os lugares que a gente passava. Então a gente estava curtindo uma imersão no meio da natureza, em paisagens incríveis, exclusivas, com mais silêncio, com mais tranquilidade. Assim, nosso coração ficou apaixonado pela Patagônia no inverno. E aquelas paisagens nevadas e até mesmo o frio e o vento nos fizeram gostar ainda mais da Patagônia, porque ela é única, né? Tudo aquilo só acontece lá. A laguna está completamente congelada. Olha isso. Dá até um medinho de do nada quebrar e abrir, mas... Gente... Incrível. Quando a gente chegou no lago congelado, a gente percebeu que realmente não seria possível avançar mais, né, em direção à trilha principal que chega mais perto do Fitzroy. Mas aquela paisagem nevada e o lago completamente congelado foi assim a nossa recompensa, porque a gente estava sozinho naquela imensidão, a gente estava em cima de um lago que as pessoas normalmente não conseguem chegar ali, né, ficam muito atrás, admirando o lago de longe. De repente a gente estava no meio do lago e a gente escutava o barulho dos peixes embaixo, assim, batendo no gelo, e aí a gente começou a se divertir ali, né, deslizar pela neve, atacar a neve um no outro, porque naquele momento nós éramos as duas pessoas mais felizes em cima de um lago congelado que você vai conhecer. Sem dúvida nenhuma, essa tinha sido a situação mais inesperada que tinha acontecido com a gente até então na viagem. Uma quebra do carro, como aconteceu das últimas vezes, que tinham nos frustrado, nos deixado tristes, vinha mais uma vez com a lição de nos ensinar que os problemas eles precisam ser encarados de maneira mais leve, mais suave, e esse foi encarado de uma maneira mais leve que as outras. Isso foi o primeiro sinal positivo de tudo isso. Além disso, o fato de conhecer o seu Raul, uma pessoa tão generosa, com um respeito pela gente sem nem nos conhecer, o simples fato da pessoa entregar a chave do lugar onde ele trabalha, de onde vem o dinheiro para ele sustentar a família dele, com carros de outras pessoas, e ele simplesmente falar: fica aqui o tempo que você quiser, não se preocupe com nada e usufrua do que eu tenho aqui para que você fique bem. Aquilo foi de uma lição tão grandiosa para a gente, que eu não esqueço até hoje, quando eu comentei com alguns amigos e eles responderam: nossa, esse tipo de vida não é para mim, essa situação eu jamais passaria. E eu entendo isso naturalmente, eu pensava assim há muito tempo atrás, só que naquele momento isso não passou na minha cabeça. Foi a única coisa que não passou na minha cabeça, foi a sensação de estar num lugar assim, porque eu olhava aquele lugar com o carinho e o respeito que o seu Raul nos deu, nos entregou aquela chave.
eu me sentia bem ali. E a gente se sentiu confortável por toda a semana que a gente passou ali dormindo dentro do carro, com aquele cheiro de graxa que não nos incomodava, e que a gente tinha um amigo, que era o seu Raul, para conversar, para falar, para aprender um pouco de mecânica e principalmente aprender um pouco de empatia, de amor, de respeito ao próximo, de carinho, e que isso pode ser natural, eu não preciso cobrar isso para ter nem para dar. Talvez esse tenha sido o grande aprendizado dessa quebra do carro. Para você ver como uma coisa ruim ela pode se transformar numa coisa tão boa, que o problema ficou para lá, a gente esqueceu do problema, por mais que ele tenha um impacto financeiro, o propósito aqui é crescimento. E foi isso que a gente conseguiu, com tudo isso que passou nesse momento de dificuldade, a gente cresceu. Olha onde é que vai parar a pedra. Close your eyes for a minute, close your eyes for a second.